Olá, amigos e irmãos. Vamos então dar prosseguimento à nossa palestra de evangelismo e missões. Esse é o tópico número 3, qual modelo seguir? Ou seja, qual modelo de missionário, de obreiro nós devemos seguir? Bom, existem na Bíblia inúmeros missionários, a gente pode numerar uma lista enorme aqui. Muitos deles cumpriram suas missões, mas tiveram muita dificuldade, né? Alguns foram atrapalhados pelas paixões e emoções humanas. Então, de forma que eles não são o exemplo perfeito, mas nós temos na Bíblia um exemplo perfeito, né? Jesus Cristo foi o melhor e mais perfeito missionário. Ele veio à Terra como qualquer um de nós, nascido de mulher, sentiu fome, frio, sentiu as mesmas sensações que nós temos, né? Sede, todas as emoções. E Deus, ele poderia ter enviado anjos, né? Anjos para cumprir essa missão aqui, né? Imagina só um anjo pregando ali para todo mundo, né? Seria estremecedor, né? Ver um ser de luz, né? Mas eles não poderiam ser um exemplo para nós, como Cristo é. Cristo deixou seus afazeres comuns de carpintaria, ele se dedicou a esse serviço de salvação da raça humana. Ele foi o mais abnegado e determinado na sua tarefa. Todo o comportamento de Cristo na terra, cada palavra, ensino, são motivo de eterna reflexão para nós. Até os próprios anjos ficam ali refletindo, né, da grandiosidade da tarefa difícil que Jesus executou. E nele nós encontraremos respostas de como deve ser o nosso comportamento e a nossa motivação também. Disse Jesus: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. João 12, 49. Então Jesus, ele se aproximava das pessoas não por interesse, não porque ele queria alguma coisa para si mesmo, mas tudo que o Pai ordenou ele fez. E você vê que a missão dele era totalmente humildade e abnegação, serviço. E ali ele se aproximava das pessoas sempre para doar, sempre para acrescentar a elas. E esse é um bom exemplo de como deve ser o comportamento de um missionário. Então vamos agora ver 7 comportamentos de Jesus que podem ser muito útil para nós, refletir sobre eles, para transformar nós como um bom missionário como era Jesus. Então, primeiro exemplo, ele usava sua influência e poder apenas para servir, não a si mesmo. Esse que a gente acabou de ver. 2, ele não fazia acepção de pessoas, idosos, crianças, sábios, pobres, ricos, analfabetos, todo mundo era igual para Jesus. Ele falava da mesma forma com um e outro. E 3, ele falava por parábolas, né, para ensinar coisas profundas aos de pensamento limitado e ocultar aos acusadores. Então, ele tinha essas duas características aí para usar parábolas. 4, ele se hospedava na casa de seus seguidores e ensinava ali pela convivência. Então Jesus, através do seu exemplo de pessoa como ele era, as pessoas observando como ele comportava, queriam ter aquele comportamento também. 5, ele abandonou seu trabalho comum e se dedicou à pregação. Então ele assumiu aquilo como um emprego de trabalhar para Deus, né? Não trabalhava mais para o homem, trabalhava para Deus, porque de Deus é que ele ia receber essa recompensa. 6, ele orava a sós com o Pai, constantemente para obter sabedoria e força. Comunicação. Sempre o missionário precisa ter comunicação. Uma vez que ele se encontra sozinho, não consegue executar essa tarefa. 7, ele deu a vida pelos seus amigos. Essa é a parte assim de maior evolução que mostra assim que o missionário cumpriu ali o seu propósito. Vamos refletir sobre o primeiro. Ele usava a influência e poder apenas para servir e não para si mesmo. Está escrito: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que todos que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6, 38 e 39.
Segunda, ele não fazia acepção de pessoas, idosos, crianças, pobres, ricos, sábios e analfabetos. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse é um princípio muito importante. Não fazer diferença, porque para Deus todos estão na mesma condição. Isso está escrito em Tiago 2. Voltando. Tiago 2, 1. 3. Ele falava por parábolas, para ensinar coisas profundas de pensamento limitado e ocultar aos acusadores. Como diz aí em Mateus 13, 3. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ele falava uma linguagem que aquelas pessoas que estavam ouvindo compreendessem melhor. E haviam também pessoas infiltradas, que queriam ali só para acusá-los. Essas, às vezes, tinham até dificuldade para conseguir compreender, de tão simples e objetivo que era para alguns, para outros que eram muito inteligentes e doutos, aquilo parecia infantil e não fazia tanto sentido quanto aquela pessoa que estava escutando. Era uma estratégia de Jesus para poder pregar com certa liberdade aquilo que ele queria falar de forma profunda, mas outros estariam ali confundidos. Ele se hospedava, o 4, ele se hospedava na casa dos seus seguidores e ensinava ali pela convivência. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Lucas 10, 38 e 39. Então, estar presente é insubstituível. Eu sei que muita gente prega online e tudo mais. É um bom trabalho, mas a presença física da pessoa é insubstituível. Jesus fazia muito bem esse trabalho de visitas, de conviver com as pessoas. Isso é muito importante. 5. Ele abandonou o seu trabalho comum e se dedicou à pregação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos 6, 3. Então aí mostra muito bem que Jesus era carpinteiro, abandonou o seu ofício para virar um pregador, se dedicar para Deus. 6. Ele orava a sós com o Pai, constantemente para obter sabedoria e força. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 14, 23. Então Jesus às vezes separava das pessoas, ficava sozinho, só em comunicação com Deus, para saber como seria o seu dia seguinte. 7. Ele deu a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Esse é o motivo da eterna reflexão nossa e dos anjos. O ponto culminante da abnegação, da humildade, do amor, tudo que Jesus fez, teve um triste fim, mas teve um porquê disso. E é muito difícil para o ser humano egoísta ou que está ali voltado para si mesmo compreender o porquê dessa abnegação tão grande. São aí esses 7 conselhos aí, observando o comportamento de Jesus, fica para vocês refletirem, São muito profundos, principalmente esse último. Palavras de inspiração. Esse está escrito no livro Atos dos Apóstolos. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, Lembra o que a gente estava falando, Mas seres humanos, homens de paixões idênticas daqueles a quem buscam salvar. Não é interessante isso aí? Cristo se revestiu de forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. Então essa era a única forma eficaz de trazer o ser humano de volta, para a eternidade. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. É bonito, Riquezas incompreensíveis. A gente tem que admitir que muita coisa, a princípio, nossa, aquilo não faz sentido, o porquê de tudo isso. Mas
quando se aproxima de Cristo, aquilo vai brilhando cada vez mais e tornando com sentido. Mais palavras de inspiração. Com quase impaciente ansiedade esperam os anjos nossa cooperação, pois o homem deve ser um instrumento para comunicar com o homem. Olha só, essa é a maneira como Deus escolheu. Ele não pôde escolher os anjos, teve que ser ali, homem, ser humano. Quando nos entregamos a Cristo numa consagração de toda a alma, os anjos se alegram de poderem falar por meio de nossa voz, porque eles têm tanta vontade de vir falar, mas o Pai não concedeu a eles fazer isso, né? Eles estão assim invisíveis a nós, mas quando nós estamos sob influência, eles podem operar para revelar o amor de Deus. Desejado de todas as nações, página 297. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Essa palavra é importante, um embaixador não é pouca coisa. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5. Então, a conclusão desse tópico 3 é: Jesus tem todas as qualidades e nenhum defeito. Vamos lembrar muito bem disso. Se queremos ser alguém perfeito em todos os caminhos, só Ele poderá nos auxiliar nessa caminhada. Ele envia o seu Espírito e nos ensina ainda hoje. Seus anjos estão ao seu comando para que nos possam proteger e ajudar. Então nós temos uma grande equipe, né? Eles estão de prontidão para cooperar com a nossa salvação. Fazendo isso, somos a equipe com o céu na obra da salvação. Somos embaixadores de Cristo no mundo. Então são belas palavras que podem nos conduzir aí por esse caminho de treinamento missionário. Então, esse foi o tópico 3 e até a próxima no tópico 4.